O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2, na sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: A paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver e dizei ao povo: O reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de São Timóteo e São Tito e, olhando para estes dois grandes bispos da Igreja, celebramos o mistério daquilo que é a missão episcopal, a missão de ser sucessor dos apóstolos. São Paulo, cuja conversão nós celebramos ontem, escreveu no fim da sua vida algumas cartas que ficaram conhecidas como cartas pastorais. São as cartas a Timóteo, 2, e a Tito. Nestas cartas, ele ali coloca aquilo que é o fundamento teológico para a sucessão apostólica. Nós tivemos aquela primeira geração de cristãos, a que nós chamamos de geração apostólica, a geração de homens que conheceram Jesus, que viram Jesus e que podiam testemunhar como testemunhas primárias a verdade da fé, a verdade do Cristo encarnado, morto na cruz e ressuscitado. No entanto, ali, com a morte dos apóstolos, surge um drama na Igreja. A geração subapostólica é aquela geração de pessoas que conheceram os apóstolos, mas não conheceram Jesus. E ali começa uma nova fase da Igreja. A fase da Igreja em que o critério de fidelidade a Cristo é o critério de fidelidade à fé dos apóstolos. Portanto, o bispo, ele é chamado a ser sucessor dos apóstolos. Sucessor em que sentido? Sucessor em dois sentidos. Primeiro, sucessor na vida. Sim, um bispo é chamado a viver a vida dos apóstolos, a vida do vai e deixa tudo o que tens. O bispo, ele se casa com a Igreja. É tanto verdade que tanto na Igreja Católica como nas igrejas ortodoxas que aceitam em algumas situações ordenar pessoas casadas, nunca se aceita a possibilidade de ordenar um homem casado para ser bispo. Por quê? Porque o bispo, ele se casa com a sua diocese, com a sua igreja. E ali nós temos essa sucessão apostólica na vida. O bispo é chamado a dar a vida pela sua esposa, como o Cristo deu a vida pela Igreja. E é por isso que o anel episcopal, ele simboliza esta união. Nós, católicos fiéis que cremos nesse mistério, beijamos o anel dos bispos, exatamente porque cremos no amor do Cristo pela sua Igreja. É isso que simboliza o anel do bispo. E o amor do Cristo que dá a vida pela sua esposa, a Igreja, simbolizado no anel, deve também ser vivido pelo bispo, que é
chamado à santidade. Por isso, na teologia da Igreja se diz que os bispos estão em estado de perfeição, ou seja, que eles mais proximamente são chamados a uma santidade e uma entrega total de vida. Por outro lado, eles estão também sucessores dos apóstolos, porque eles levam para frente o poder dos apóstolos, o poder de ensinar, o poder de santificar e o poder de reger a Igreja. O sacerdote Cristo, o profeta Cristo e o Rei Cristo. Santificar, ensinar e governar a Igreja é aquilo que devem fazer os bispos, mas com a autoridade de quem? Uma autoridade recebida. Não a autoridade de quem inventa uma igreja, mas de quem é simplesmente administrador. Aquelas parábolas que Jesus contava a respeito do administrador bom e fiel, né? Que é um lugar-tenente, ou seja, aquele que está no lugar de um outro, que é um embaixador do Cristo. Essa é a missão verdadeira do bispo, conservar a palavra de Cristo, conservar os sacramentos de Cristo e assim garantir com a sucessão apostólica que a palavra de Cristo que nós hoje ouvimos e o sacramento de Cristo que nós hoje celebramos são a palavra e os sacramentos do próprio Cristo. Que São Timóteo e São Tito, de lá do céu, interceda por nós para que nós possamos compreender esse grande mistério da vocação episcopal e abençoe os nossos bispos para serem cada vez mais fiéis ao seu próprio mistério. Deus abençoe você. Para encerrar nossa leitura e reflexão da palavra de hoje, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus seja derramada sobre você. Deus te abençoe. Gostou desse vídeo? Curta-o e compartilhe com amigos e familiares. Caso não seja inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações clicando no sininho para não perder nenhum vídeo novo. Deus te abençoe.